Shalom, meus amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês diretamente aqui na Mira da Verdade, nesse canal. Meu nome é Valdisson Fernandes e eu gostaria de falar para você, meu irmão e minha irmã, que eu e você não podemos fazer parte de nenhum partido, de nenhuma denominação. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério. Eu te convido, meu irmão, a fazer comigo esse estudo aqui, juntamente conosco, estudando a verdade, buscando a verdade, a palavra do nosso Pai, a palavra, buscando a presença do Ruach Kadosh, o Espírito verdadeiro do nosso Pai. Meus irmãos, eu e você não podemos pertencer a nenhuma denominação, partido, nenhuma divisão. Por quê, meus irmãos? Aqui eu vou estar explicando e trazendo aqui diretamente por que não podemos, meus irmãos, a necessidade de conhecermos a verdade e de sairmos para fora. Devemos entender, meus irmãos, que quando o Pai diz a igreja, as igrejas na Ásia, e está se referindo a um grupo de igreja, meus irmãos, que se refere à igreja de Éfeso, à igreja de Pérgamo, à igreja de Laodiceia, meus amados irmãos. Então, devemos atentar que quando o Pai se refere às igrejas, meus irmãos, ela não se refere a multidões de igrejas, e isso tem trago muita contenda, meus amados irmãos, no meio do povo do nosso eterno, no meio do povo do eterno. Meus amados irmãos, eu te convido nesse momento então, meus amigos, a igreja do Mashiach, ela existe, meus irmãos, na humanidade em dois aspectos. O aspecto universal e o aspecto local, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o aspecto universal é em toda a terra. Nós aceitamos o Messias, o Mashiach, em toda a terra, porque ele veio para salvar toda a humanidade. E o aspecto local, meus amados irmãos, é em cada cidade. Então, a igreja em Pérgamo, a igreja em Laodiceia, a igreja em Éfeso, meus amados irmãos, só pode existir uma igreja em cada cidade. Então, por que essa multidão de igrejas? Porque a visão de fulano não é a mesma minha, eu vou abrir uma igreja. Porque eu briguei com fulano, eu vou tomar também ao meu partido, eu vou carregar a minha igreja. E divide, partidaísmo. O meu pai, meu irmão, o espírito do meu pai, ele não habita aonde há divisão. Porque ele, verdadeiramente, meu irmão, o corpo do Messias, o corpo do Mashiach, meu amado irmão, ele é único, ele é unido, não pode haver partidaísmo. Vamos lá, meus irmãos, para a palavra do Eterno, estudar a palavra do Eterno. E isso é grandioso, meus amados irmãos. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, meu amado irmão, e vamos conferir juntos a palavra do Abba Pai. Eu te convido, irmão, para esclarecer esse assunto referente a eu e você não podermos fazermos parte de seita, de não aceitarmos partido, porque isso acontecia na época de Jesus, na época de Yahshua Mashiach, meus amados irmãos, e nós não podemos ficar cegos acerca do ensinamento e do conhecimento da palavra do Papai. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, no livro de Atos, capítulo 5, verso 17. Atos, capítulo 5, verso 17. Aleluia. Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é,
a seita dos tzadikim, tomados de inveja, lançaram a mão sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Meus amados irmãos, então já existia aqui os partidos, as seitas, a seita dos saduceus. Agora eu te convido, meu irmão, a abrir a palavra de papai lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 5. Atos 15, verso 5. Para nós complementarmos essa palavra. Entenda bem. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, interviram. Então, meus irmãos, já existia os partidos, já existia as seitas naquele tempo, já existiam os judeus, já existiam os fariseus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que as igrejas na Ásia, meus amados irmãos, a igreja local, meus amados irmãos, não pode haver mais de uma igreja dentro de uma cidade. Não pode haver, meu irmão, partidaísmo dentro da igreja do Messias, da igreja do Machia, meu amado irmão. Uma vez, meu amado irmão, que o corpo do Messias, ele é único, onde Yahshua Machia, ele é o cabeça da igreja. O corpo do Messias não pode ter divisão, meus amados irmãos. Os presbíteros da igreja que relata na Sagrada Escritura, meu amado irmão, eles servem, meu amado irmão, no corpo do Messias como juntas para unir o corpo, para manter o corpo unido, não para dividir o corpo, meu amado irmão, do jeito que estão fazendo, não. Estão totalmente contra aquilo que é o cabeça, o Messias, o Machia nos ensinou na sua palavra. Vamos aprender aqui, irmãos, vamos seguir aqui. Vamos acompanhar juntos a palavra de papai. Assim como não pode ter, meu irmão, partido. Eu e você não podemos tomar partido. Por isso que o Espírito do meu Pai, ele falou comigo, chega, Waltson, seu tempo aqui acabou. Ele falou comigo que meu tempo ali dentro da igreja tinha acabado. Eu pertencia à igreja há muito tempo. Eu não tenho que relatar nomes, mas eu pertenci às igrejas há muito tempo. E o Espírito do meu Pai mandou sair para fora da igreja. Por que ele mandou sair para fora, meu irmão? Porque não pode haver mais de uma igreja dentro de uma cidade. Isso é divisão. Isso é carne. Isso é humano, isso não entra no reino do meu Pai, meus amados irmãos. Vamos compartilhar, vamos continuar aqui. Eu te convido, meu irmão, continuando, porque que nós não podemos mais fazermos parte, meus amados irmãos, dessas seitas que estão, por aí, dentro da nossa cidade, em todo o mundo, meus amados irmãos, aprendendo a verdadeira palavra do meu Pai, a palavra do Ruach Kadosh. Isso é maravilhoso. Eu amo, eu busco imensamente essa palavra. Porque, meus amados irmãos, todo partido é como se você participasse de um partido político, PMDB, PTB, PSDB. O reino do meu Pai, meu irmão, ele não aceita partidaísmo, divisão. Porque foi essa divisão, meu irmão, que houve a primeira queda lá nos céus, lá no Chamaim. Para quem estuda, meu irmão, esse é um assunto para uma outra hora. Eu te convido a assistir um vídeo que eu lancei anteriormente aqui, falando referente à seita. O que é seita? Toda congregação que eles fecham, que aceitam a mesma ideia, isso é uma seita. Então vocês que estão reunindo como igreja, fala que é igreja. Não, meus irmãos, não é igreja não. Igreja somos nós. Eu e você é que somos igreja do Pai. E nós precisamos nos unir. Nós precisamos aprender essa palavra. Aprender de verdade essa essência dessa palavra. Vamos ler aqui, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5.
Eles me conhecem de longa data e podem atestar, se quiserem, que tenho vivido segundo a seita mais severa de nossa religião, como farisinhos, meus amados irmãos. Olha o que Paulo está falando, meus amados irmãos, que ele viveu a seita mais severa, meus amados irmãos. Então nós não podemos mais viver na seita, dentro de uma seita, tomando partido e desprezando o corpo do Messias, o corpo do Machia, meu amado irmão. Não tem como. A igreja está perecendo, a igreja está sendo envergonhada diante da sociedade. Acorda, vamos despertar a noiva do Messias, a noiva do Machia, meu amado irmão. Isso é importante, eu e você devemos acordar. Tá, mas não adianta não, meu irmão, tá errado, né? Estamos aí, ó, as igrejas, várias igrejas, uma igreja em cada esquina, meu amado irmão. Isso é errado. A igreja do Messias, meu irmão, tem que unir, tem que se perdoar, tem que se amar. Porque só existe um cabeça da igreja, meu amado irmão. Só existe um pastor para a igreja. E esse pastor é Yahshua Machia, meu amado irmão. Não existe outro pastor. Eu e você, meu irmão, nós somos ovelhas do Pai. A pessoa ser designada bispo, meu irmão, não é cargo, não. É um dom. Lê lá, vamos ler lá na palavra, meu amado irmão. Dom de evangelismo, dom de cura. Os anciões da igreja é dons, meus irmãos. Não confunda as coisas. Dons com cargos, hierarquia, meu amado irmão. O Eterno não agrada, ele não adere hierarquia na igreja do Messias, na igreja do Machia. Porque onde Yahshua Machia, ele é o cabeça da igreja, ele morreu por mim e por você, para ter direito, meu amado irmão, a governar, meu amado irmão. Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros dessa igreja. Nós somos o corpo dessa igreja, nós fazemos parte, meu irmão, desse corpo do Messias, do Machia. Aonde, meu irmão? Como disse bem, os bispos são juntas, para quê? Para unir o corpo. Agora a Assembleia não une com a Metodista. A Metodista não une com a Deus e Amor. Aonde está o amor, meu amado irmão? Eles falam assim, não, eu sou Jonesleano. Uai, meu amado irmão, nós somos de Yahshua Machia, meu amado irmão. O que Paulo falou, meu irmão? O que ele nos ensinou na sua palavra? Meus amados irmãos, vocês estão falando aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Machia. Meu amado irmão, está errado. Não pode haver, foi por isso que Yahshua Machia morreu. Que não haja entre vós, meus amados irmãos. Que não haja entre vós divisão, facção. Está errado. Por isso que o Espírito do meu Pai está te chamando para fora. Saia para fora. E até mesmo, meus irmãos, porque no final desse vídeo aqui eu vou trazer aqui um testemunho vivo do que eu vi. Do que o Eterno me mostrou. As primeiras vezes que eu entrei dentro de uma denominação. Vamos lá, meus irmãos, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, meus amados irmãos. Versos de números 4. A sua cauda arrastava 1/3 das estrelas dos céus, lançando ásparas à terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz.
O dragão, meus amados irmãos, o inimigo, ele arrastou uma terça parte. Ele criou a primeira divisão. Em Apocalipse diz, meus amados irmãos, quem dividir o corpo do Machia será destruído. Eu e você, meu irmão, não podemos dividir o corpo do Machia, do Messias. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja E. Eu e você não podemos tomar partido. Esses vão pagar o preço, meu amado irmão. Quem está tomando partido, estão dividindo o corpo do Messias, o corpo do Machia. Eu vou contar um testemunho para vocês. Um dia eu estava fazendo um trabalho e de repente um amigo meu de muito tempo, que nós conversávamos, nós é da mesma fé, aceitamos o mesmo Messias, o mesmo Machia. Ele vira para mim e fala: meu irmão, mas você tem que congregar, você tem que participar de uma igreja, você tem que... Eu virei para ele e simplesmente perguntei para ele: meu irmão, o que nos une de verdade? É a igreja? Ele ficou calado. Eu falei: não é a igreja, meu irmão, porque eu mesmo nunca fui na sua igreja. O que nos une, meu irmão, de verdade? É o Messias, o Machia, meu amado irmão. Ele nos une, porque ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço, meu amado irmão, por mim e por você. Você compreende a grandeza dessa coisa, guerreiro? Você consegue observar que nós não podemos dividir o corpo do Messias, do Machia, mas nós devemos unir o corpo, devemos nos unir. E agindo assim, meus irmãos, nós vamos alcançar a plenitude, a perfeição. Porque a palavra do Pai diz: sede santos, porque eu sou santo. Buscai a santidade, buscai a perfeição. A igreja do Machia, a igreja do Messias está estacionada, parada. Ela não quer crescer. Ela está tomando leite, ela não quer alimento forte, ela não quer crescer. Acorda, vamos despertar a igreja do Messias, a igreja do Machia. Eu e você, meu irmão, que está vendo esse vídeo, você que está participando comigo desse estudo, eu e você, meu irmão, não podemos fazer parte de partidaísmo, porque se eu faço, ainda que eu contribua, irmão, eu já estou fazendo parte. Só de eu contribuir de alguma maneira, eu já estou fazendo parte. Então, devemos pregar essa verdade, levar essa verdade para todas as pessoas. Eu te convido, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, entendendo, meus irmãos, que uma denominação, ela não pode dar fruto, ela só pode dividir. Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Meus amados irmãos, dentro da nossa cidade, nós temos vários exemplos. Devemos acordar. A igreja do Messias, a igreja do Machia, deve acordar para que não venha perecer, meus amados irmãos. Estamos chegando nos últimos dias, devemos nos unir. A igreja tem que ter azeite, tem que ter óleo, meus amados irmãos. Por isso é importante nós atentarmos para essa palavra. Aqui, meus amados irmãos, não pode haver divisão, não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão. O que a palavra do Pai nos ensina, meus amados irmãos, cada um de nós é um membro desse corpo único, no Messias, no Machia. Alguns de nós, meus amados irmãos, nós não podemos viver, né, com essa separação, com essa divisão que o inimigo colocou dentro das denominações. O verdadeiro machiânico, o verdadeiro marciânico, meus amados irmãos, ele não consegue ficar dentro de uma denominação, porque é tanta injustiça, é tanta coisa ruim, é tanta falta de atenção com a palavra do Pai, que nós ficamos entristecidos e saímos para fora.
Você é convidado, meu irmão. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns dos outros. Nós temos que voltar à essência, meu amado irmão. Eu uso esse vídeo, eu uso esse áudio para compartilhar com você o amor que o Pai, que você venha viver, meu irmão, que você venha sair fora desse partidaísmo e venha viver a verdadeira fé. Shalom, meus irmãos. Eu gostaria de terminar o testemunho, meus amados irmãos, terminando aqui essa ministração da palavra do Pai, a palavra do meu Pai, a palavra do nosso Mestre, meus amados irmãos. E eu vou contar agora o meu testemunho, o testemunho que o Eterno me mostrou, meus amados irmãos, porque eu e você, não podemos fazer parte de nenhum partido. Eu e você, meus amados irmãos, não podemos fazer parte de nenhuma denominação, essas denominações que estão aí, meus amados irmãos. Você sabe por quê? Agora eu vou contar o meu testemunho e vocês julguem mesmo se é prudente ou não. Aleluia. Meus amados irmãos, pela terceira vez, quando eu subi ao templo para adorar aquele que fez os céus e a terra, eu saí da minha casa bem arrumado, bem trajado, marchando para a igreja. Quando eu entro naquelas paredes para dentro, meus amados irmãos, eu vi algo tenebroso, eu vi algo que me espantou, que me despertou. E na época, meus irmãos, eu não entendi o porquê daquela visão. Mas hoje nós conseguimos entender, conseguimos visualizar qual é a vontade do Pai, qual é a vontade do Filho e qual é a vontade, vocês entenderam, meus amados irmãos, do Ruach Kadosh. Então vamos lá. Um dia eu estava sentado em uma praça muito bem cuidada, cheia de árvores, e, meus amados irmãos, eu era uma pessoa muito sofrida, eu era um jovem muito sozinho, e nessa caminhada, meus amados irmãos, de luta, sozinho, poucos amigos, a sociedade me discriminava, zombava de mim, até porque na época mesmo eu tive problema com adicção, né? E um dia eu estava sentado nessa praça que eu relatei para os meus irmãos, e eu falei com meu pai, fiz um propósito comigo mesmo, comigo e com aquele que fez os céus e a terra. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou acreditar mais no que o padre fala, porque na época eu era do catolicismo. Aí eu estava começando a aprender a Bíblia, eu estava começando a ir para a igreja evangélica. E eu frisei, e nem no que o pastor fala, mas sim na tua palavra, papai. Eu vou buscar a tua verdade. E comecei, meus irmãos, das primeiras vezes que eu entrei na igreja evangélica, meus irmãos, vocês sabem o que eu vi? Isso mesmo, meus irmãos. É triste, mas eu vi lá no altar, atrás dos pastores, usando os pastores, meus amados irmãos, o inimigo, Satanás, a manipular, a enganar, a fazer aquilo que ele queria com as ovelhinhas do meu pai, zombando das ovelhinhas do meu pai. Meus amados irmãos, isso é espantoso. E eu conto mais, o testemunho não acabou. Então, a primeira vez que eu entro na igreja evangélica, eu vejo quem no altar? Satanás. Então ele estava ali dominando. Aí, meu irmão, vamos para a Bíblia. Lobo vestido de ovelha. Aonde está o lobo vestido de ovelha, meus amados irmãos? Mas isso não é o fim. Eu congregando dentro daquela igreja, você sabe o que o Pai me mostrou?
Um dia, meus amados irmãos, eu tive uma visão que eu estava nu, sem roupa nenhuma, descoberto dentro daquela denominação. Então você está buscando uma fé, você está em busca de uma fé e de repente você se vê nu, despido. Eu estou despido. Ainda que eu me colocava despido diante do meu pai, meus amados irmãos, diante dos meus irmãos, você sabe o que acontecia quando eu observava dentro da minha igreja? Só eu que estava nu, meus amados irmãos. Os outros que estavam dentro ali, estava tudo trajado, estava todo vestido. Só eu que estava nu, meus amados irmãos. Tive outra revelação sobre o mesmo templo. Eu vou contar para vocês em seguida. Só porque eu queria refletir com vocês essa questão do nu. Qual é a igreja que está nua? Qual é a igreja que acha que tem vestes, mas na verdade ela está pelada? Meus amados irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas não valorizam você se despir por elas. Você buscar a verdade por elas. Tem pessoas, meus irmãos, que elas não vão se despir por você. Então, você tem que saber bem quem são os seus verdadeiros amigos, quem são os seus verdadeiros irmãos. Vamos lá. Tive outra revelação com o mesmo templo. De repente, meus amados irmãos, eu fui relatado com a visão onde uma chuva imensa devastou a cidade. De repente, meus irmãos, saí correndo para onde estava a igreja. Quando eu fui correndo para aquele lugar, meus irmãos, vocês sabem que eu cheguei lá, sabe o que tinha? Nada. Não tinha nada naquele lugar, meu irmão. O pai me mostrou que onde era a igreja ali, meu irmão, só estava terra. Tudo foi removido do seu lugar. Tudo foi retirado do seu lugar. Aquilo lá não existe não, meu irmão. O templo que o Abba Pai quer fazer morada. O templo que o Espírito do meu Pai quer fazer morada, meu irmão. É aqui. É aí, meu irmão. É aí, meu irmão, ó. Dentro de você. Por isso que ele falou, destrui e reconstrui em 3 dias. Está reconstruído, meu irmão. Adore, adore, adore. Clame, clame, clame. Louve, louve, louve. Aleluia. Que Yah seja louvado. Que Yah seja glorificado, meus amados irmãos. A palavra mais antiga. A tradução, vamos louvar o nosso Pai. Aleluia. Meus amados irmãos. Então tá aí para vocês esse testemunho do que eu vi dentro das igrejas quando eu entrei pela primeira vez. Estão todos avisados. Aí você me pergunta, Watson, foi ruim? Meus amados irmãos, a consequência do pecado, meus amados irmãos, ela está para todo mundo arcar com elas. Mas o Pai, o Abba Pai, o Ruach, meus irmãos, Santo, o Espírito Kadosh, meus amados irmãos, ele te chama para fora. Venha, faça parte da igreja do Messias, da igreja do Mashiach. Meus amados irmãos, abandone as divisão que existe no corpo do Messias, no corpo do Mashiach. Não participe, meu irmão, das divisões do corpo do Mashiach. Cabeça de igreja fica dividindo o corpo. Não participe, meu irmão, senão vão arcar com as consequências. Meu irmão, eu gostaria de estar, pregando outra coisa, mas é o que a humanidade precisa ouvir. Que a Shabbaton, meus irmãos, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu vou revertir esse vídeo com a oração. Que o Ruach Kadosh venha estar tocando no teu coração, meu amado irmão. Que
que Ele venha estar entrando em providência em cada vida, cada um que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, e cada um venha sentir o coração alegre para ver até o final. Em nome de Yahshua Mashiach, meu Pai, é que eu coloco, meu Pai. Chama aqueles, meu Pai, para ver esse vídeo até o final. Aqueles, meu Pai, que o teu Ruach Kadosh tocar e que foi escolhido pelo Eterno. Em nome de Yahshua Mashiach.